Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você sabe, né? A gente está aí às vésperas do segundo exame de qualificação da UERJ e, nesta prova, a gente terá questões sobre Quincas Borba do Machado de Assis. Haveria uma palestra na UERJ sobre o livro, palestra que costuma ajudar bastante, mas não vai ter porque a UERJ está ocupada por estudantes. Enfim, o que eu vou fazer então? Eu tenho aqui uma edição da editora da UERJ de Quincas Borba, do Machado de Assis, e nesta edição tem um texto intitulado Farrapos Machadianos da Realidade do Gustavo Bernardo. Gustavo Bernardo, você deve saber, é o coordenador do vestibular da UERJ. Vamos ler e comentar este trecho. Desse texto, algumas expressões são conhecidas em inglês como thought terminating clichés. Em português diríamos clichês exterminadores do pensamento. No estudo da literatura brasileira, um dos clichês mais letais é aquele que repete Machado de Assis é realista. Na crítica que fez a O Primo Basílio, romance de Eça de Queiroz, Machado de Assis afirmou: voltemos os olhos para a realidade, mas excluamos o realismo. Assim, não sacrificaremos a verdade estética. Machado ordenou a exclusão do realismo do campo da arte para não sacrificar a verdade estética, a saber, que a arte não exatamente representa a realidade, mas, antes de tudo, inventa realidades de papel, ou como sugere o narrador de Quincas Borba, no capítulo CVI, conserta farrapos da realidade. Sim, conserta com a letra C. O artista faz um concerto, uma obra sinfônica, com farrapos esgarçados da realidade. No ensaio A Nova Geração, Machado de Assis ainda afirmou: a realidade é boa, o realismo é que não presta para nada. Alguém que diz explicitamente que o realismo não presta para nada pode ser considerado realista? A resposta é negativa. Vamos avançar aqui. O realismo não presta para nada porque sobrepõe à vida um ideal com o qual a vida mesma não concorda. O realismo quer dobrar a vida à sua perspectiva, mas com isso termina por recusá-la e não por afirmá-la. O realismo padece de um pecado mortal, finge que não faz literatura, mas sim que mostra a vida como ela é. A vida como ela é sob a perspectiva de quem, afinal? Varrido o realismo do caminho, com as próprias palavras do autor, podemos ler melhor Quincas Borba de Machado de Assis. Publicado em folhetins de jornal de 86 a 91, 1886 a 1891 e em livro em 1891, o romance dialoga com o romance anterior, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No entanto, um romance não é a continuação do outro. É interessante ler os dois romances juntos. Aliás, é fascinante ler todos os romances de Machado de Assis juntos, mas as narrativas são independentes. Não há nenhum problema em ler Quincas Borba sem antes ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. O personagem Quincas Borba é o filósofo do humanitismo que morre em Memórias Póstumas, deixando sua herança a um cão, chamado também de Quincas Borba, para Pedro Rubião de Alvarenga, dublê de professor e enfermeiro. É Rubião quem será o protagonista de Quincas Borba, o romance seguinte. Que o título da narrativa faça alusão a um filósofo morto e a um cão com o mesmo nome não é a menor das suas ironias. O humanitismo de Quincas Borba satiriza duas doutrinas, o darwinismo e o positivismo. Ambas as doutrinas fazem parte das novas ideias que se disseminam no Brasil por volta da década de 1870. Ambas as doutrinas, aliás, fornecem parte do substrato cientificista, que informa os autores que se dizem ou se querem realistas, por falsa oposição ao romantismo. Na verdade, realismo e romantismo podem ser considerados duas faces do mesmo estilo de época, estilo este que chamaríamos de burguês, representando, portanto, o ideário da ascendente burguesia. Quincas Borba, o homem, morre logo às primeiras páginas de Quincas Borba, o romance, não sem antes explicar a Rubião por que deu seu próprio nome a seu cão. Primeiro, porque sua doutrina defendia que humanitas é o princípio da vida e reside em toda parte. Logo existe também no cão. Segundo, porque se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome do meu bom cachorro. A crítica implícita aqui é uma das muitas que Machado faz à esperança paradoxal de vida após a morte. Como se morte é por definição a negação da vida, ou
mas claramente a crença religiosa. Ainda que Machado de Assis nunca tenha se assumido ateu, nem poderia fazê-lo no século XIX, não tenho dúvidas de que o era. Assim como o escritor não explicita, no século XIX, suas críticas à crença religiosa, mas as espalha por toda a sua obra, disfarçadas de comentários casuais e aparentemente irrelevantes. Ele também não pode explicitar, na verdade, suas críticas à escravidão. Não pode, por ser também negro, logo suspeito, mas também por preferir as sugestões subliminares da literatura a manifestações militantes que simplificariam o problema e transformariam o próprio escritor em algo como um herói da raça, ou seja, o transformariam em um feitiço de significado unilinear, não um símbolo plurissignificativo. Machado de Assis, então, faz da invisibilidade social da escravidão e dos negros um ruído impressionante em toda a sua obra. Em Quincas Borba, por exemplo, no capítulo XLVII, Machado obriga Rubião a assistir ao enforcamento de um homem negro, mas por outro homem igualmente negro. Menos importa o motivo do enforcamento do que o frêmito da multidão e do próprio Rubião, que querem e não querem ver o enforcamento de um negro por outro negro, de um escravo por outro escravo, como se todos fossem, mas não o admitissem, cúmplices da cena. Portanto, cúmplices da instituição da escravidão e de todos os horrores correlatos. Faz parte de tais horrores a prática de pôr negros caçando e matando negros. Quando observamos a letalidade policial no século XXI, constatamos que essa prática, mais de um século depois, se mantém em 2022. No Brasil, 83% dos mortos pela polícia, formada majoritariamente por negros, eram negros. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem. É meio grandinho, mas vamos lá. Ao herdar a fortuna de Quincas Borba, Rubião viaja para o Rio de Janeiro com Quincas Borba, o cão. Na viagem, conhece o casal, Palha, Cristiano e Sofia. Ambos se comprometem em apresentá-lo à corte e auxiliá-lo para que ninguém o engane. Na verdade, eles é que querem enganá-lo, tomando-lhe o dinheiro. Em Machado de Assis, o significado dos nomes é muito importante. Araripe Júnior já sugeriu que o Rubião representasse o próprio Brasil. O seu nome, Rubião, é uma referência a café, planta que pertence à família das rubiáceas e de que dependia a riqueza do país, riqueza essa que tende a ser dilapidada pelos capitalistas. Bem a propósito, Cristiano Palha é apresentado como empreendedor e investidor, enfim, um capitalista promissor. O nome Cristiano, que significa cristão, mostra ironicamente a associação estreita entre o capitalismo incipiente do país e sua instituição mais forte, a Igreja Católica. Agora aqui uma observação minha, Diogo Comba, o Diogão da redação. É muito comum na obra do Machado de Assis a gente não saber exatamente qual é o emprego da pessoa. Lembra, por exemplo, do Bentinho. Dom Casmurro, recentemente, foi um dos livros escolhidos pela UERJ, inclusive. Aí, no tema da redação, é colocado assim, que uma questão meio que para desqualificar aquele auto de acusação que Dom Casmurro é o tempo todo em relação a Capitu, o Bentinho acusando Capitu, ele, um advogado. Mas ao longo do livro a gente não sabe tanto da rotina de trabalho dele, como ele trabalhava, se ele ganhou alguma causa. Isso é uma crítica à burguesia, assim como a gente vê uma crítica que é o Palha. É o empreendedor, é o investidor. Mas é empreendedor do quê? Investe no quê? Vocês estão entendendo? Na verdade, ele só quer roubar o Rubião, ele e a Sofia. Sofia Palha merece um parágrafo à parte, diria o próprio Machado. Apresentada como belíssima e ostentando um nome que significa sabedoria, usa sua beleza para seduzir e roubar Rubião, mostrando que sua sabedoria se resume em enganar, quer nas relações amorosas, quer nas relações financeiras. O sobrenome do casal Palha, por sua vez, sugere que suas iniciativas têm consistência do fogo de palha, aquele que se apaga tão rápido quanto antes se acendera. Como em tantos romances e contos de Machado de Assis, este parece tratar novamente do adultério, embora a relação entre Sofia e Rubião não chegue a se consumar. Por que este é um tema tão caro ao autor? Interrogação. Talvez porque não haja melhor tema para demonstrar a relatividade dos pontos de vista, consequentemente, a impossibilidade de se estabelecer a verdade, logo, a impossibilidade de se mostrar a vida como ela é. Por exemplo, a questão do adultério, a gente vê em Dom Casmurro, mas a gente não sabe se realmente houve. No capítulo 18, o narrador de Quincas Borba explica: tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Nossa, forte isso, né? A alusão indireta é mais uma vez a escravidão, isto é, ao principal instrumento de castigo e tortura dos senhores de escravos. Senhor e escravo jamais compreendem o chicote ou o ato de chicotear da mesma maneira. Sobre uma traição,
Quem trai e quem foi traído não conseguem concordar em nada. Enquanto quem trai sente que reencontrou o amor, quem foi traído sente que a traição destruiu o amor e feriu a própria alma. Quem está certo, quem está errado, depende de quem fala e de onde fala. De fato, não poderia haver melhor tema para um cético como Machado demonstrar a necessidade de se preservar a dúvida e suspender o juízo, uma vez que não podemos ter a certeza de nada, nem mesmo de que somos nós que pensamos o que pensamos, como queria Descartes. Tantas vezes os pensamentos nos ocorrem ou nos assaltam sem que saibamos de onde vieram. Vejam-se dois títulos das suas narrativas. No primeiro romance de Machado de Assis, Ressurreição, insinua-se a ressurreição de um amor que simplesmente não acontece, graças ao ciúme mesquinho e doentio do protagonista. Para entender a história, precisamos duvidar do seu título. No romance intitulado Quincas Borba, como estamos vendo, o personagem chamado Quincas Borba já está morto. Então, por que esse título? Também precisamos duvidar dele. Duvidar, no caso, da própria vida. Nascemos apenas para morrermos loucos e na miséria, como o Rubião, no final do romance, no capítulo CC. Deixa eu ver aqui, se está faltando muito. Aí, de repente, eu faço uma segunda parte. Aí, galera, tá faltando muito aqui. Vou fazer que nem o João Kleber. Em breve eu faço a segunda parte, beleza? Se você tá aí comigo, comenta aí, segunda parte. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.